Oi, queridos, vamos para mais uma história? Você já brincou de pipa? Quando eu era pequena, meus irmãos me ensinaram a soltar pipa. E a gente brincava muito, era muito divertido. Mas para você se divertir com a pipa, deve tomar certos cuidados. Nunca usar cerol na linha da pipa. E também saber o lugar certo para brincar. Senão pode ter acidentes muito graves para você e para as pessoas também. Por isso, brinque sempre com um adulto com você, que ele vai te orientar a maneira correta de brincar de pipa. E divirta-se bastante. Mas por que eu estou falando de pipa na história? Porque Deus, ele vai usar uma pipa para nos ensinar uma lição maravilhosa. Será que Deus usa uma pipa, um brinquedo? Sim, Deus usa. Tá curioso para aprender, para ouvir a nossa história? Mas antes, obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito e gosta dos nossos vídeos, se inscreve, dá o like, compartilhe também, para que muitas crianças e adolescentes possam aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Essa história aconteceu lá na Índia, um país muito longe do nosso Brasil. Nossa história se chama Abu Bakr. Era a história de um menino indiano. Lá na Índia, os meninos se vestem diferente dos meninos do Brasil. E era a época da Segunda Guerra Mundial. O exército inimigo tinha invadido várias aldeias lá na Índia e havia destruído casas, separado famílias, pessoas haviam morrido. Abu Bakr, ele era filho único. Ele tinha muito medo que isso acontecesse também com a sua família. Todos os dias, quando Abu Bakr chegava da escola, ele ajudava o seu pai na mercearia que ele tinha. O pai vendia de tudo. Abu Bakr o ajudava a vender. Como ele gostava de estar junto do seu pai. E ele ficava sempre olhando o relógio, ansioso, esperando chegar 5 horas da tarde, porque seu pai fechava a pequena mercearia e eles iam soltar pipa. Abu Bakr, ele amava estar junto do seu pai. Quando seu pai não podia soltar pipa com ele, porque tinha outros afazeres, ele não ficava zangado. Ele ia junto com seu pai e o ajudava. Como ele amava estar pertinho do pai. O pai de Abu Bakr também amava muito estar perto do seu filho. Você sabia que tem alguém também que ama muito você? É Deus, o seu Criador. Ele te ama muito. Ele criou você. Ah, mas certo dia o exército inimigo chegou na aldeia de Abu Bakr e levou seu pai prisioneiro. Abu Bakr conseguiu fugir com a sua mãe. Foram para uma outra aldeia. E lá a sua mãe conseguiu trabalhar, arrumar uma casinha e uma escola para Abu Bakr. Mas Abu Bakr, ele não queria saber de ir para a escola. Ele passava todos os dias só pensando no pai que ele tanto amava. A guerra havia separado Abu Bakr da pessoa que ele mais amava. Meus queridos, a guerra, ela acontece por causa do nosso pecado. Já nascemos pecadores, temos tendência a fazer aquilo que não é certo, a fazer as coisas ruins. Assim como a guerra havia separado Abu Bakr de seu pai, que tanto amava e ele amava o seu pai, o pecado também. Ele nos separa da pessoa que mais nos ama, que é o nosso Deus. Já diz que todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus por causa do pecado. O Bakr não queria ir para a escola, já nem estava comendo. Sua mãe estava preocupada e dizia: filho, você vai ficar doente, você precisa reagir. Abu Bakr viu que sua mãe tinha razão, comeu e decidiu ir para a escola. E quando ele vinha da escola, ele escutou uns barulhos numa casa. E ele foi olhar curioso, viu que tinha muitas crianças conversando, falando com alguém. Abu Bakr olhou e não viu ninguém. As crianças estavam ajoelhadas
de olhos fechados e com as mãos juntas. E todas elas conversavam com uma pessoa. Ele olhou para todos os lados e ele ficou pensando com quem será que eles estão conversando. Como era curioso, decidiu esperar alguém sair da casa para explicar para ele. E assim aconteceu. Um menino, quando saiu, ele chamou o menino e ele perguntou para ele: por que é que eles estavam assim, ajoelhados e falando com alguém que ele não estava vendo? O menino perguntou: Abubaque, você conhece Deus e o seu filho Jesus? Ele: eu não. Quem é Deus? Quem é Jesus? E aquele menino falou para ele: quem era Deus? Ele disse: Deus, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele faz as coisas existirem aonde não existe. Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra. Leu Romanos 4,17b no Novo Testamento, que diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele disse a Abubaque: nada existia e ele foi falando e todas as coisas foram criadas. Abubaque ficou ouvindo, impressionado, e ele disse assim: olha, e esse Deus poderoso que criou todas as coisas, ele nos ama, Abubaque, nos ama de tal maneira que ele enviou o seu filho dele, seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Abubaque, Jesus, ele nasceu como um bebê, ficou homem, morreu numa cruz, derramou o sangue dele precioso, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e por isso ele é poderoso para perdoar o meu e o seu pecado. Abubaque ficou ouvindo, ele sabia que ele fazia coisas erradas, que ele fazia pecado, que ele era pecador. E ele, naquele momento, aquele menino falou para ele, falou: olha, João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Esse versículo também está na Bíblia, em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Abubaque não teve dúvida, e naquele momento ele disse para aquele menino: eu quero que Jesus perdoe meus pecados e seja o meu Salvador. Sabe, meu querido, se você crê que Deus ama você e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, porque você é pecador e que ele é poderoso para perdoar os seus pecados, assim como Abubaque, você também pode receber Jesus como Salvador. Se ajoelhe aí nesse momento, fale com Jesus, confesse para ele seus pecados, peça para ele te perdoar, ser o teu Salvador e fazer morada dentro do seu coração. Ele vai fazer isso porque ele te ama. E se você, minha querida criança, meu adolescente, se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, faça como aquele menino da nossa história. Conte para os seus amigos que Jesus, ele pode salvá-lo dos seus pecados e que Jesus ama todos nós. Conte do amor de Deus e do amor de Jesus para as pessoas. E Abubaque, então, recebeu Jesus como Salvador e ele foi embora e teve uma grande ideia. Ele falou: já sei o que eu vou fazer. Ele comprou uma pipa quando ia para casa. Ele escreveu um recadinho para Deus, um bilhete. Ele fez uma oração escrita para o Senhor. E ele disse assim: querido Deus, eu me chamo Abubaque. O meu pai também se chama Abubaque. Eu moro na aldeia da montanha. Por favor, Deus, traz o meu pai para casa. E assim, Abubaque pegou aquela pipa com aquela oração e ele foi lá onde ele soltava a pipa com o seu pai. E ele soltou aquela pipa. A pipa voou e sumiu lá nas nuvens. E Abubaque falou: ah, agora Deus já leu o meu bilhete, o meu recadinho. Eu vou para minha casa e esperar o meu pai. Abubaque creu de todo o seu coração que Deus ouviu a sua oração e que Deus iria responder. Deus, ele ouve também a sua oração, meu querido. Você pode falar com Deus
escrevendo, falando com a boca. Fale com Deus, porque Ele te ouve. João 14,13, no Novo Testamento, Jesus disse assim: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Então é uma promessa dele. Se nós pedirmos, se falarmos com ele, ele vai fazer, ele vai nos ouvir. Por isso, meu querido, fale com Deus. Se você está alegre, conte para ele suas alegrias. Se você está triste, se tem algo que está te incomodando no seu coração, abre seu coração e fale com Deus, porque ele ouve, querido, ele ouve você. O pai de Abubaque, ele não era mais agora prisioneiro, então ele voltou para sua aldeia e todos os dias ele ia para a estação esperar o trem para ver se a sua esposa ia lá na aldeia procurar por ele. Mas a mãe de Abubaque não sabia, ela estava em outra aldeia, não sabia que ele já estava livre, estava lá na sua aldeia antiga. E assim todos os dias ele ia para a estação. E nesse dia ele estava lá, olhou em todos os vagões e ninguém apareceu, nem a sua esposa, nem o seu filho. Mas no último vagão ele viu uma pipa e ele se lembrou que era a brincadeira preferida do seu filho. E quando ele chegou lá, que ele pegou aquela pipa, tinha o bilhete de Abubaque. Ele sabia, aquela pipa era do seu filho. E ele leu e ele disse: aldeia da montanha, é lá que eles estão, é para lá que eu vou. E o pai de Abubaque pegou o trem e foi lá para a aldeia da montanha. E quando ele chegou lá, que ele bateu na porta, Abubaque abriu, viu seu pai e disse: pai, Deus existe de verdade. Ele trouxe o Senhor de volta para casa. E o pai de Abubaque queria conhecer esse Deus maravilhoso, que faz as coisas existirem onde não existe e que usa uma pipa para trazer um pai de volta para sua casa e para a sua família. Meus queridos, Deus também quer usar essa pipa para ensinar para mim e para você que Ele ouve as nossas orações, que podemos falar com Ele, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. Muitas vezes falamos com Deus e Deus não responde para a gente na hora. Muitas vezes Deus vai dizer para a gente: não, eu não vou dar para você aquilo que você quer, porque não é bom para você. Ou muitas vezes Deus vai dizer para a gente: espere que eu ainda vou te dar. Assim como Ele fez com o Abubaque. Ele disse para Abubaque: espere e eu vou responder para a sua oração. E ele trouxe o pai de Abubaque. E muitas vezes Deus vai dizer para a gente: sim, eu vou dar aquilo que você quer, porque é bom para você. Não importa como Deus vai responder. Se não, sim, espere. Mas o importante é você saber que Ele te ouve. E por isso, meu querido, você pode falar com Ele a todo momento. Não deixe de falar com Deus. Fale com Ele, conte para Ele suas tristezas, suas alegrias. Saiba que Ele te ama. Você é precioso para Ele. Sua vida, meu querido adolescente, é valiosa para o Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso, tá bom? Um beijo, ó. Amamos você, mas Jesus te ama muito, 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 muito mais. Que Ele abençoe sua vida. Amém.